noite. Dizem que quando o missionário visita a igreja 2 vezes é porque realmente gostou e a igreja causou um bom impacto no missionário. Muito obrigado mais uma vez por me dar esse privilégio de desafiá-los na palavra de Deus e mais uma vez também mostrar aos irmãos, principalmente aqueles que não vieram na última vez que eu passei por aqui, para ver um pouquinho do país onde eu trabalho. É um relatório um pouco menor, não é o mesmo, é parecido ao mesmo país, mas é um pouco menor e eu gostaria de mostrar aos irmãos esse pequeno relatório. Mais uma vez, muito obrigado, pastor Caetano e família, e aos irmãos por esse privilégio. Eu sou o João, eu sou de Sobral e eu sou missionário no campo guianense, aqui na América do Sul. Deixa eu só lhes apresentar o nosso relatório. Eu sempre gosto de começar com um versículo, essa 1 Crônicas 16, 23, 24, revela bem esse comando de Deus para todo mundo, e eu não vou poder fazer isso, poder falar para todo o planeta, mas onde Deus me enviou, isso eu quero fazer e quero fazer bem. A Bíblia fala em 1 Crônicas 16, 23 e 24, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Isso não é apenas um comando para mim, mas é um comando para você também, e você precisa entender e realizar. Minha família, eu sou João, mais uma vez, minha esposa Fabiana, nós temos 3 filhos, o Itchel, de 13 anos, o Ethan, de 9, e o William, de 1 ano e 4 meses. Eles foram hoje para Limoeiro do Norte, amanhã eu estou embarcando para um outro estado, eles foram para lá, não puderam vir também nessa oportunidade. Mas rapidamente um pouco de geografia, a Guiana fica aqui na América do Sul, entre a Venezuela e o Suriname, é um país que foi colônia inglesa, então consequentemente eles falam inglês por lá. A população gira em torno de 750 mil, é um país bem agrícola, eles produzem geralmente arroz, açúcar, madeira e algumas frutas, e também acham-se muito petróleo por lá, e eles produzirão bastante petróleo a partir do ano que vem. As religiões orientais como hinduísmo e islamismo são as religiões dominantes naquele país. Onde nós trabalhamos hoje, há alguns anos atrás, estamos no país há quase 11 anos e trabalhávamos no noroeste da Guiana, numa cidade chamada Adventure. Em 2017 mudamos para o oeste da Guiana, em Berbice, e lá é uma região bem indiana. Você entra lá, parece que você não está mais na América do Sul, as pessoas não parecem mais com a maioria das pessoas da América do Sul, e a religião também, as religiões predominantes, hinduísmo e islamismo. A agricultura, bem agrícola por lá também, e a população é majoritariamente indiana, em torno de 80%. Algumas fotografias só para que você tenha uma noção do que é essa parte leste da Guiana, bem subdesenvolvida, com muitas religiões orientais se alastrando por lá. Nossos ministérios temos realizados, essa é a primeira igreja que nós implantamos lá, a Igreja Batista em Adventure. Iniciamos em 2008 até 2017, então deixamos com outro missionário e fomos tomar de conta dessas 2 igrejas no leste da Guiana. E hoje temos o nosso trabalho, nosso ministério é de revitalização de 2 igrejas batistas. Essa é a Igreja Batista em 73, que é um bairro da nossa cidade em Craverton. Deus tem nos abençoado bastante por lá também. É uma cidade predominantemente muçulmana, então o trabalho é bem mais lento, mas mesmo assim o Senhor tem nos dado bons frutos nessa localidade. Temos também ajudado uma outra igreja, a Igreja Batista Sovereign Grace, que é a Igreja Batista Graça Soberana. Eles não têm um pastor, temos ajudado com alguns treinamentos, eles querem que nós também estejamos trabalhando com eles, mas no momento não temos como. Você pode orar por um pastor, porque Deus nos dê sabedoria de como lidar com 3 igrejas. A região de Blackbush Polder, que fica mais ou menos 1 hora e 10 de Craverton. Lá temos uma outra igreja, uma área bem rural e bem indiana, super subdesenvolvida, que também tem seus atrativos, mas muito mais, aos olhos humanos, é um local bem desencorajador.
A igreja é Emaús, Igreja Batista Emaús, e lá temos tido um bom crescimento. Começamos com 9 pessoas, hoje temos quase 50 e temos visto um bom crescimento. Batismos têm sido realizados por lá e tem sido uma alegria muito grande poder compartilhar do Senhor, do seu Evangelho com as pessoas daquela localidade. Se vocês que estavam aqui na última vez que eu passei, vocês talvez lembram dessa a demônio deusa Kalimai. E na localidade de Blackbush Polder, nós somos uma igreja lá no centro, nós temos vários templos dessa demônio na nossa comunidade. E lá é bem comum possessões demoníacas. Essa demônio exige sangue para que seja apaziguado, então sangue de bodes, sangue de galinhas, e o que ela pede no livro sagrado dos hindus, o Bhagavad Gita, é que sangue de criança seja oferecido, mas eles não podem fazer isso na Guiana, já que é crime e o governo não permite, mas na Índia isso é bem comum acontecer. E lá são vários templos desse demônio, então a nossa luta lá é bem severa com os adoradores do demônio, e temos mesmo assim, apesar das dificuldades, colhido bons frutos naquela localidade. Temos a irmã Reka, muçulmana convertida, temos realizado batismo com mais frequências lá do que na outra localidade, e também, infelizmente, lutamos com um problema social que é o suicídio. A Guiana ocupa o primeiro lugar mundial em suicídio, e essa localidade é a capital do suicídio na Guiana. Lá jovens principalmente, acabam com as suas vidas por conta da crença em que vai morrer e vai voltar, o ciclo de vida e morte, que é a base do hinduísmo. Já que lá tudo é muito hindu e muito demoníaco, claro que o diabo vai ter suas garras, suas mãos, operando forte na vida daqueles descrentes. Temos trabalhado também com o Instituto Bíblico Maranata. Atrás da nossa igreja nós temos um pequeno prédio e temos trabalhado no treinamento de 2 jovens que são chamados para o ministério pastoral. O irmão Devon e o irmão Leon, acho que vocês conhecem esse pastor que está aí do lado do Leon. E tem sido uma bênção ver esses 2 jovens se dedicando, investindo seu tempo para aprender. Nós estudamos todas as segundas e sextas-feiras, de 6 da tarde até 8h30 da noite, 6 da noite a 8h30 da noite. Então o Senhor tem nos abençoado. Teríamos 11 alunos, mas tivemos que dispensar 8 por conta de um estresse que eu tive no ano passado e não deu para atender todo mundo. Mas no ano que vem, se Deus quiser, vamos ter um instituto bíblico um pouco maior, com mais pessoas. E temos realizado parcerias com igrejas, principalmente nos Estados Unidos. Eles têm vindo para nos ajudar com IBFs e com treinamentos, principalmente aconselhamento para pessoas com pensamentos suicidas. Nós temos uma boa relação com os americanos, mas como brasileiro eu queria muito mesmo era ter relacionamento, uma parceria com igrejas brasileiras. É o meu país, é a nossa vez de falarmos de Deus para o mundo inteiro. Então, quem sabe um dia Jurema não chega lá, não é? Vamos encorajar o pastor David, ele vai encorajá-los também. Você ora, você põe isso diante de Deus, Deus há de providenciar. Vamos fazer lá uma campanha, uma EBF, um treinamento, eu não sei, mas quando Deus tocar no seu coração e providenciar, você pode chegar. Eu vou ter muita alegria em receber a Igreja Bíblica Batista de Jurema lá na Guiana. E eu quero só encerrar pedindo orações por 3 coisas. Primeiro, por aquela igreja que tem pedido a nossa ajuda, mas nós não temos condição no momento de ajudar. Orar por essa família. O pastor Renato Santos, ele é da Igreja Bíblica de Gereçati 3. Eles estão na Guiana há 6 meses. Graças a Deus conseguiram visto, mas também estão lutando com o sustento. Eles foram para lá sem ter todo o sustento e tem passado um pouco de dificuldade. E também pelo nosso sustento, também tem caído, tem permanecido assim. Da última vez que eu vim, eu visitei várias outras igrejas e quase todas, eu não sabia, mas quase todas falaram: pastor, faz mais de 1 ano que nós não ajudamos,
estamos com dificuldades e tal, o que dá para entender porque essas coisas acontecem. É um mundo caído, então problemas acontecem, então dá para entender. Então, mas por favor, ore para que Deus levante outras pessoas, para que se agreguem a nós e assim possamos trabalhar juntos em prol de levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. O tema da missão, da conferência missionária, o campo é o mundo. Então, diante de vocês agora, um desafio, e eu clamo que vocês tomem esse desafio pelas mãos e que possam realizar grandes coisas por Deus. Quero agradecer, pode passar, pastor? Agradeço desde que nós viemos aqui, as suas orações realmente têm nos ajudado e eu quero agradecer pessoalmente o seu envolvimento conosco. E eu gostaria de lhes encorajar na palavra de Deus. E hoje, uma das coisas que eu tenho percebido visitando as igrejas é que muitas igrejas têm parado de se envolver, não é nem apoiar, mas de se envolver com missões e com missionários. O tempo que o nosso país tem passado realmente é difícil. Eu sei que emprego está difícil, eu sei que as coisas estão ficando caras e isso dificulta talvez o seu engajamento maior com a obra missionária. Mas eu quero hoje lhe encorajar a ter uma visão muito maior do que o que sobra no seu orçamento. Eu não vou falar de dinheiro aqui de maneira nenhuma, mas eu quero falar da visão. Eu estava lendo esses papeizinhos azuis e tem vários incentivos a se engajar com missões, dizendo que sua igreja não entende o seu papel, ela não vai fazer missões, e tem várias frases muito bonitas. Eu quero muito lhes encorajar nessa área. Vocês já ouviram falar com certeza que o Brasil é chamado de o celeiro de missionários para a humanidade. Já ouviram falar disso? Vocês acham que isso é algo novo, que começou agora? Nas igrejas bíblicas, igrejas batistas regulares, esse movimento de missões, principalmente missões internacionais, começou há mais ou menos 10 anos atrás. E foi assim um negócio bonito de se ver. A missão Maranata apareceu, então começou gente para... Nós temos missionários em 4 continentes. Nós temos hoje em torno de 40 missionários na família Maranata. Então, o que todos os missionários têm relatado é isso. Olha, parece que foi assim um negócio que agora o Brasil realmente vai dominar o mundo, encher o mundo de missionários. Mas a gente tem voltado a cada ano e parece que a visão foi alta e agora está em declínio. Isso não é algo novo, dizer que o Brasil é um celeiro de missionários. Isso nos anos 80, estudiosos de missões falaram que Brasil, Singapura, Filipinas, a Coreia do Sul seriam os celeiros, os países fabricadores de missionários. E realmente o Brasil enviou muitos missionários. No ano passado eu fui para um treinamento nos Estados Unidos e lá na maior missão batista do mundo, a ABWE. E lá no último dia eles lançaram estatísticas dos países que mais enviam missionários. Então, primeiro lugar, os Estados Unidos com 155 mil missionários. E em segundo lugar, quem veio? Quem você acha que veio? Coreia do Sul? Não, foi o Brasil, com 38 mil missionários enviados no mundo todo. Mas o que eles falaram é isso: olha, é ótimo ver o Brasil, um campo que eles investiram muito, chegar a ser o segundo país do mundo a enviar mais missionários, mas a cada ano tem decaído por conta de missionários se aposentando, igrejas com outros propósitos, com outros planos, mas principalmente porque a igreja tem perdido a visão muito rapidamente. Eles falaram que a nova geração não quer mais ser missionária, mas apenas ganhadora de dinheiro. Eu tenho aqui rápido, eu quero ler para vocês e terminar a minha introdução com um texto de Davi Botelho, que é um missiólogo muito famoso, muito respeitado no meio cristão. Ele fala assim: em 20 anos a igreja quase quadruplicou, isso no Brasil, quadruplicou em tamanho
prosperou em finanças, junto com o Brasil, que se tornou a sexta maior economia mundial e possivelmente em 2030 pode ser a quinta. Porém, o crescimento da igreja não anima. Afinal, o Brasil era apontado como um dos celeiros de missionários da igreja mundial. Pelo contrário, as missões aqui no Brasil parecem estar regredindo. O resultado é uma situação bem familiar para quem conhece o livro de Apocalipse, no caso da igreja de Laodiceia, que era muito rica, mas não tinha visão, não tinha amor por Deus. Estima-se que 1/4 da população brasileira é evangélica e é superficial na vida cristã. Isso é o missiólogo falando. A igreja se tornou rica e abastada, mas sem visão. A mídia evangélica tem influenciado com a teologia da prosperidade, formando uma mentalidade materialista e mundana, aumentando a estrutura do poder nas denominações. O discipulado é fraco e não atende às necessidades da igreja, que se tornou intelectualizada, pois hoje ninguém quer ser mais pastor, mas doutor ou mestre, isso voltando apenas para os seus próprios interesses. A falta de espiritualidade e no desinteresse e a falta de compromisso com missões tem sido alarmante e a igreja tem parado de dar apoio. E é triste ver isso, esse pastor falando. E é triste ver que o Brasil continua com todo o potencial, mas parece que tem desperdiçado isso. O que falta, afinal de contas, para que o Brasil, de fato, seja um país de visão, um país, a igreja brasileira, possa ser uma igreja de visão, uma igreja com amor, uma igreja que realmente vê o mundo como campo e não apenas um lugar, pessoas e culturas estranhas para desbravar, mas está envolvida até o pescoço com isso. Por favor, abra a sua Bíblia em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. E o tema desse sermão é: procura-se pessoas de visão. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1. E eu quero falar sobre três áreas na vida da igreja em que nós podemos ou temos que desenvolver uma visão missionária. O livro de Neemias é um livro muito, muito bom, pelo fato de que as pessoas dizem que o Velho Testamento é chato, não tem muita ação por lá, mas o livro de Neemias é um livro que vai muito rápido, ele fica contando o tempo todo o que tem acontecido, o que Deus tem feito. Não dá para parar, não dá para achar o livro de Neemias chato. E o primeiro capítulo é uma longa oração que nós podemos observar três coisas, três áreas da nossa visão que deve ser trabalhada. Você está lá, diga amém. Ótimo, vamos fazer assim, são só 11 versículos. Os homens vão ler os ímpares e as mulheres lerão os pares. Pode ser assim? Se você me ajuda e você também fica um pouco mais atento à leitura da palavra. Os homens, por favor, comigo, vamos ler o 1, as mulheres o número 2 e assim até o verso 11. Vamos lá, homens. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã. Mulheres? Homens, disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos.
temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Mas, se vos converterdes a mim, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Vamos lá. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a orientação do Espírito Santo para esse momento. Que o Senhor venha nos encher de sabedoria, que a Tua palavra venha falar e encorajar os nossos corações. Nós te amamos e pedimos visão para a obra missionária, no nome de Jesus. Amém. Apenas 3 áreas da vida que eu gostaria de falar, lhes encorajar a buscar uma visão mais aguçada. Olha só, Neemias, ele há muito tempo havia sido levado, seus familiares haviam sido levados para a Babilônia como escravos de Nabucodonosor. E ele estava muito bem. A Bíblia fala, nesse capítulo, fala lá no final que ele era o copeiro do rei. O copeiro não era uma profissão, que talvez você pode pensar hoje, era apenas um doméstico. Ele tinha a confiança do rei, ele estava constantemente diante do rei. Ele provava a comida do rei, ele bebia do vinho ou da água que o rei bebia, para ver se não estava envenenado e então o homem viesse a morrer. Então a Bíblia não fala, mas talvez ele dava conselhos ao rei, ele conversava, ele papeava com o rei, ele tinha que comer diante do rei, não podia simplesmente ver uma mensagem. Neemias já comeu e está tudo bem, ele tinha que comer diante do rei, para o rei velho, não morreu, não está doente, está ótimo. Então, a vida dele era maravilhosa, a visão dele era, está tudo bem, eu tenho um cargo de confiança, eu tenho dinheiro, eu tenho posição, está tudo tranquilo. Mas então acontece algo. Alguém lá de Jerusalém vem e ele pergunta, e aí, como é que está a nossa terra? Como é que está a nossa Jerusalém? E alguém fala, olha, está horrível. Os que ficaram por lá estão na miséria. A cidade, que representa muito para o judeu, os portões queimados, os muros derrubados. Então a Bíblia fala que imediatamente ouve isso, ele começa a chorar. O coração dele fica muito quebrantado. Meus irmãos, nós estamos há muito tempo distante do tempo de Neemias. Mas se você tem o olho bem aberto, se você olhar aqui ao redor, você vai ver que os povos, não importa a época, sempre estão na mesma situação. Você olha o mundo, você olha reportagens talvez como a que eu dei, como a que o pastor Isaías pode ter dado ontem, o que outros missionários que ainda virão nesses últimos dias de conferência falarão, e você vai ver, puxa, como tem coisa esquisita nesse meio de mundo, como tem gente feia, como tem cultura ruim, como tem gente idólatra nesse mundo. Você não precisa ir tão longe para ver. Eu aposto que em Caucaia tem também. Caucaia tem problema com drogas, não tem? Com prostituição, com violência, com idolatria. Eu andei pelo Cariri, eu fui no Canindé também. Idolatria, mesma coisa da Guiana. O que muda é o objeto de culto, talvez não é tão cruel como a da Guiana, mas é a mesma idolatria. Você não pode simplesmente dizer assim, eu vou para a igreja bíblica em Jurema, eu estou bem, eu ouço a palavra de Deus, eu sou salvo, eu sou salva, e dizer, quem está lá fora que se exploda, quem está lá fora nesse campo, nos campos distantes que se exploda, eu não estou nem aí. Você não pode ter essa atitude, você não pode
ver relatórios missionários e achar apenas muito bonito, ou desafiador, ou feio, ou até amedrontador. Você, como cristão, precisa ter a mesma visão que Neemias teve. Neemias viu, e quando ele ouviu, quando ele foi tocado por aquela situação, o que ele fez? Está lá na sua Bíblia, o que ele fez? A Bíblia diz que ele chorou, e depois o que ele fez mais? Ele orou, a Bíblia fala também que ele fez o quê? Ele jejuou, ele ficou condoído muito machucado por dentro em ver o seu povo daquela maneira. Eu sei que o guianense não é o seu povo, culturalmente falando, mas isso não tem que ser apenas eu só vou ajudar aqueles que são relacionados a mim. Eu vou ajudar a todos aqueles que precisam. Eu vou olhar os campos e eu vou orar, eu vou me comover, eu vou me mover para que aquelas pessoas possam também ser ajudadas. Meus irmãos, olha, não faz sentido nenhum todos os anos você ter uma conferência missionária se aquele fervor ou se a sua visão missionária dura apenas 4, 5, 3 dias. Não adianta, você não está fazendo missão. A missão não é uma coisa que fazemos anualmente, mas é uma coisa que vivemos a cada dia. É algo que você ora todo dia, que você se envolve todo dia, que você busca saber todos os dias. A sua visão precisa ser bem aguçada, você precisa abrir os olhos para o que tem acontecido lá fora. Olha, conversando com o irmão, eu passei um relatório em uma igreja, aqui no interior, lá no interior, e eu não lembro qual, mas depois que eu passei o relatório e terminei, quando terminou o culto, o irmão veio para mim e falou: pastor do céu, isso aí é um maior balaio de gato, que lugar horroroso, que povo feio, que religiões mais esquisitas, como é que você tem coragem de ir para lá? Eu não vou, isso é para quem tem sangue no olho. Olha, não é, pode parecer que eu vou porque eu sou corajoso, mas essa não é a resposta que se deve ter. E eu sei que muitas vezes essa é a visão que nós temos. Isso é uma coisa horrível, eu lá quero saber disso, eu vou orar por você, Deus lhe abençoe, mas é isso. A sua visão precisa ir muito mais além do que o seu conforto, que você está bem, no seu ar-condicionado, com a sua cadeira confortável, com um bonito louvor. Tem que ser muito mais assim. Você vai estar fazendo missão. Não é apenas doar dinheiro, falar sobre missões e algo assim, mas realmente se envolver. Pessoas de visão, igreja com visão missionária para os campos, nós enfrentamos, nós entendemos, vemos os problemas e nós abraçamos. Neemias não chorou apenas, ele não mandou uma oferta para quem ficou por lá. Você vai ver que no livro o que ele faz? Ele se prontifica aí. Primeiro ele vai buscar a Deus. Tem esse grande problema, Senhor, diante de mim hoje. E eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou chorar, eu fiquei condoído com isso. E eu vou fazer algo a respeito. Então ele vai, ora, jejua, confessa os seus pecados. E ele pede: meu Deus, me dá mercê, me dá graça, me dá o favor para falar com esse homem, porque eu preciso da permissão dele e eu preciso até de algumas bênçãos materiais que ele pode me dar para fazer o que o Senhor quer que eu faça. Meus queridos, cada um de vocês aqui, não importa se você já tem mais idade, se você não tem tanta idade, se você tem muita saúde ou não muita saúde, Deus não chamou ninguém, filho nenhum, para simplesmente estar domingo após domingo, quarta após quarta, sentados e ouvindo a palavra de Deus, que é bom, mas Ele chamou você para trabalhar, para se envolver, para ver problemas e abraçar esses problemas para resolver, não apenas admirar, criticar ou exaltar alguém que está tentando resolver. Você precisa de visão se você quer alcançar o alvo da sua conferência missionária esse ano, que é alcançar o mundo. E esse campo pode ser ali fora, pode ser até aqui. Deus muitas vezes traz pessoas para cá. Que grande oportunidade você tem de compartilhar da palavra de Deus para essas pessoas.
A segunda coisa, meus irmãos, que para ter visão missionária, para alcançar o mundo, você precisa de uma vida de oração. É muito, muito importante. Isso não existe. Missão não vai funcionar se você não está orando. E eu posso lhe garantir que Deus, Ele move, Ele faz o que Ele quer quando a sua igreja tem pedido, quando a sua igreja se humilha diante dEle, e principalmente com missões. Eu vou contar só uma coisa que me fez abrir os olhos, um testemunho pessoal que me fez abrir os olhos, que é a sua oração. Muitas vezes você diz assim: pastor, a gente tem tanta vergonha, a gente não pode contribuir financeiramente com o seu ministério, mas eu vou orar. E pode ter certeza, eu vou agradecer, não vai ser apenas de boca para fora. Eu agradeço porque nesses 11 anos de Guiana, muitas vezes eu tenho visto Deus agir por conta das orações de vocês. Olha só, com a situação no Brasil não indo muito bem, a economia, cada vez que o dólar sobe, o nosso salário, nossa prebenda vai diminuindo, a inflação lá vai subindo. Então muitas vezes minha família e eu, nós nos deparamos com uma situação de quase fome. E uma vez, eu fiquei extasiado com a bondade, com a graça de Deus e a oração dos irmãos, porque acabou o nosso dinheiro. A igreja não tem dinheiro nenhum, são igrejas muito pobres, e o pouquinho que entra no ano inteiro entra R$400. Isso é para pagar luz, para pagar água, não tem dinheiro para nos ajudar. Então acabou comida. Então você vê pela manhã os seus 2 meninos vindo para você e fala: pai, eu estou com fome. Aí você olha para sua esposa, e mulher sofre muito mais do que o homem, não porque nós somos insensíveis, mas porque as emoções das mulheres são mais afloradas. As emoções são mais afloradas. E eu olhava para minha esposa e não tinha comida. E eu olhava: o que a gente vai almoçar hoje? O que a gente vai jantar? Não tem dinheiro, falta ainda 2 semanas para que chegue a época do tesoureiro enviar a prebenda mais uma vez. Irmãos, e nada. E você vive com um povo que é muito mais pobre do que você. Os irmãos da nossa igreja, para comer, eles criam galinhas, que eles vão comer, e eles plantam berinjela, tomate, eles comem muita folha. Como são descendentes dos indianos, geralmente são veganos, mesmo crentes, eles gostam muito disso. Olha, eu acho que talvez pelo meu tamanho você sabe que eu não sou muito fã de salada, não é? Mas, enfim. E eu falei: Senhor, vamos orar. Eu falei: Senhor, nós não temos comida, nós não temos dinheiro, nós não temos nada, e meus filhos estão com fome, eu estou com fome. Eu olho para minha esposa e eu simplesmente vejo um desespero da parte dela, porque ela também está com fome e os filhos estão com fome. Aí nós oramos. Você acredita que assim, rapidamente depois da oração, alguém liga? Era uma irmãzinha. Ela falou: pastor, eu perdi o sono de madrugada e comecei a fazer pão. Eu fiz 4, você quer 2? Ela morava sozinha. Eu: ora, mande. Deus providenciou o café da manhã. E olha aí o poder de Deus. E então, 12:00, alguém liga de novo: pastor, eu matei um frango pensando, a minha filha vinha com a família almoçar, mas aconteceu alguma coisa, estou cheio de frango aqui. Você quer? Tem arroz, você quer também? Mande. Deus providenciou naquele dia. Olha, eu não falei com ninguém da igreja. Não falei com ninguém. E então, à noite, minha irmã falou: pastor, eu tenho um monte de caranguejo. Eu sou desesperado por caranguejo. Deus é tão bom que até o que você gosta, Ele providencia. E a irmã trouxe, olha, uma panela de caranguejo. Eu comi tanto caranguejo que me deu alergia no outro dia. Amanheci todo roxo, de comer, não tinha nada. Mas Deus providenciou. No outro dia, uma irmãzinha de Sobral escreveu: João, eu não sei, mas eu tenho orado para que Deus providencie, porque de alguma maneira eu sinto que você está precisando. E eu tenho orado essa semana inteira para que Deus providencie para você. Você vai me dizer que a oração não funciona? Que a oração em prol de missionário não funciona? Olha, nós passamos uns 3 dias dessa maneira. Só o Senhor
providenciando. Eu falei, eu não vou falar para ninguém, que eu quero só ver até onde Deus vai. Aí para você ver, o pastor Douglas, o sogro do seu amado pastor David, ele me escreveu do nada, falou, João, tem uma oferta de R$500 aqui, tu quer? E eu mande, ele foi para Leto e cruzou a fronteira e olha, Deus ouve a sua oração. E eu creio que quando você diz, pastor, nós não vamos lhe ajudar porque a gente está realmente numa dificuldade, mas eu vou orar por você. Amém. Eu agradeço muito porque o meu Deus, o seu Deus, não é um Deus que brinca, não é um Deus morto. Ele ouve, ele providencia, ele age mesmo que você não veja, mesmo que você não ouça o que tem acontecido. Mas a sua oração vale e vale muito. E eu os encorajo nesse momento. Ore por missões verdadeiramente. Fale com o Senhor. Peça que Deus de alguma maneira alcance, se não enviando você, que envie outros. Se Deus te deu a oportunidade, o privilégio e a condição de ajudar orando ou de outra maneira, vá, meu irmão. Você não tem noção do que Deus faz. E um dia, apenas um dia, lá na eternidade, nós vamos ver os frutos de muita coisa que você talvez nem vai ver hoje na sua vida. Mas um dia Deus há de dizer. E a oração de Neemias é uma oração muito bonita. Ele vai primeiro, ele vai confessando os seus pecados, porque você não pode pedir que Deus abençoe e salve um povo para se arrepender quando você não se arrepende dos seus pecados. É um trabalho que vai de cá, daqui e de lá. Você não pode pedir, Deus salva, faz esse povo se arrepender dos seus pecados, se você não está se arrependendo dos seus. Então Neemias lá, a partir do verso 4, ele vai falando, pedindo perdão, se arrependendo, pedindo perdão para ele, para a família dele, para a terra dele, e até pelos os pecados, pedindo perdão, até pelos pecados dos pais que foram cometidos há muito tempo atrás. Deus estava lá, trabalhando no coração de Neemias, e Neemias, através dessa oração, se arrependendo, perseverando, ele fica lembrando das promessas que Deus fez. A Bíblia fala também no verso 6 que ele estava orando pelo povo de Israel dia e noite. Isso quer dizer que não quer dizer que ele não estava mais comendo, mas é que ele estava constantemente lembrando do seu povo, da sua terra, e pedindo que Deus fizesse alguma coisa. Você é perseverante na sua oração por esses povos, ou é somente durante o tempo de conferência? Você lembra de orar pelos seus missionários regularmente? Você já tomou um tempinho, nem que seja uma vez por ano, escrever assim: olá, como é que está você? Eu tenho só uma queixa contra a igreja brasileira. Eu sei que todo mundo é muito ocupado, mas você sabe quantas vezes eu recebo um e-mail perguntando: como é que está você? Está tudo bem? Nunca recebi um e-mail de nenhuma igreja apoiadora nossa nos perguntando: João, como é que está você? Está tudo bem? Como é que está a sua família? Como é que está o menino? Nada. Anos e anos, mais de uma década, nunca recebi um e-mail. Você tem realmente interesse em missões, em missionários, na sua vida, na sua história? Ou é tudo muito superficial? O que eu falei no começo é que a igreja, que o autor, o missiólogo estava falando, é que parece que a igreja brasileira ficou muito superficial. É aquela coisa, vamos ter uma conferência missionária, é muito bom ver os relatórios, é muito bom ver tudo isso, mas tchau. Ano que vem vamos tirar as bandeiras de volta, para fora, como árvore de Natal. A gente põe lá durante o Natal, acha muito bonita, bota aqueles badulaques lá, as luzes, é uma coisa linda de se ver. Mas depois do dia 25 não tem mais graça nenhuma, empacota tudo, só no ano que vem. Olha, a igreja não vai alcançar o mundo com a visão dessa. É preciso perseverar na oração, é preciso arrependimento e é preciso crer nas promessas de Deus. Na oração de Neemias, ele fica lembrando, não que Deus esquece, mas ele fica lembrando a Deus: Senhor, Tu prometeste que se nós nos arrependêssemos, Tu nos traria de volta a nossa terra. Eu estou só falando
para que o Senhor haja em cima da tua promessa. A Bíblia fala, nós somos instruídos a pregar a palavra de Deus, e se as pessoas ouvirem, elas vão crer. Talvez nem todo mundo, mas elas crerão. Você não pode se envolver com missões não crendo nas promessas de Deus, no que Ele disse que iria fazer. Você precisa aprender a orar de verdade. Vou fazer uma perguntinha aqui boba. Qual é o culto menos frequentado aqui em Jurema? O culto menos frequentado em Jurema. Olha, eu digo assim, não fique com vergonha, mas fique com vergonha. Não tem uma igreja que eu tenha perguntado qual o culto menos frequentado. Todo mundo diz de quarta-feira. Qual é o culto? De oração. Eu tomo de conta de 2 igrejas. A mesma coisa. Desde que eu me converti, a mesma coisa em todo canto. Não era para ser assim, eu não entendo por quê. Mas parece que mundialmente a igreja tem tido uma aversão a orar. E como você vai alcançar o mundo todo sem estar em sintonia com Deus? Nos Estados Unidos eu fiquei com um pastor na casa dele e eu me arrumei para quarta-feira, para o culto. E pus a calça, pus a camisa, peguei minha Bíblia e sentei lá no sofá esperando que a família fosse sair. Então ele saiu perto de 6 horas, aí falou: você vai sair? E eu: não, vou para o culto. Não tem? Ele: não, João, não tem culto. Eu falei: é outro dia? Ele falou: não tem culto no meio da semana. Eu perguntei: por quê? Se nós tínhamos um culto de oração, mas você consegue ver que aqui as pessoas saem de casa cedinho e só voltam lá por 9 da noite, 10 da noite. Eles vêm mortos de cansado, se trancam nas suas casas, comem para no outro dia fazer a mesma coisa. Realmente era. De manhã eu estava em Detroit, de manhã era carro para todo lado, carro, engarrafamento, e a cidade ficava deserta, morta. Eu andava, não tinha nada. E à noite, lá pelo 9, 9h30, aquele mundaréu de carro voltando, todo mundo se trancando nas suas garagens, ninguém via ninguém. Ele falou assim, o pastor: olha, ninguém vinha mais para o culto de oração, ninguém. Então a gente resolveu acabar logo com esse culto. Eu não compartilho dessa visão. Eu creio que a igreja precisa orar, e a igreja que não ora, principalmente, isso é melhor? Parece. Eu quebrei, né? Pronto. Melhorou? Pronto, vamos lá. Então, meus irmãos, eu encorajo cada um de vocês a estarem se envolvendo com missões, desenvolvendo a sua visão através da oração. E a última coisa que eu gostaria de falar com vocês é que pessoas de visão, igreja com visão missionária, vai abraçar a providência divina. Eu não sei o que você faz, eu não sei sua profissão, mas talvez você é um empresário, um professor, talvez Deus te deu uma condição financeira muito favorável, talvez Deus te colocou numa posição de destaque em uma empresa, você é um chefe, você é uma pessoa que está à frente de outras pessoas, liderando outras pessoas, eu não sei. Mas aqui o que eu aprendo com Neemias é que ele era um copeiro, e ele pediu que Deus lhe desse graça, que Deus lhe desse mercê, para que ele pudesse fazer alguma coisa, convencer aquele rei a lhe dar o que ele precisava e também a sair. Ele era um copeiro, ele estava numa posição de destaque, e ele usou aquilo para fazer uma grande obra para o povo de Israel, que foi reconstruir a Jerusalém, seu templo, seus portões, os muros. Meus irmãos, como eu falei, eu não sei o que você faz, mas você já se perguntou por que Deus te colocou lá? Por que Deus te deu dinheiro? Por que Deus te deu uma posição? Por que Deus te fez um líder? Já se perguntou? Lembra, Deus não chamou ninguém simplesmente para estar sentado. Deus nos chamou para fazermos grandes coisas por Ele. Tem um pastor, um missionário americano, Jaime Johnson, lá de Morada Nova, e ele está trabalhando agora, está começando a abrir o campo em Alto Santo, que é no Vale do Jaguaribe,
E ele falou que quando chegou lá, um dono de uma fábrica, um empresário que é da Igreja Assembleia de Deus, ele falou assim: pastor, você poderia vir toda semana na minha fábrica para que você pregue aos meus funcionários? Eu não sei pregar, mas Deus me colocou nessa posição para que eu alcance outros. Ele tem em torno de 25 funcionários. E toda terça-feira, o pastor Jaime Johnson, 9 da manhã, no meio do expediente, ele vai e prega por 1 hora. O dono paga, todo mundo tem que parar de trabalhar. Não é na hora do almoço, nem no fim do expediente, é bem no meio. Você está parado, mas ele está pagando, porque ele quer ver os seus funcionários ouvindo a palavra de Deus e ter suas vidas transformadas. Ele entendeu que Deus o deu aquela fábrica, aquela condição, para que outros sejam alcançados e o nome de Deus glorificado. O que você tem feito? Onde Deus te colocou? Ah, pastor, mas eu trabalho em casa de família. Você lembra de Naamã? Aquele leproso, aquele general leproso? Quem Deus usou para aquele homem se converter? Ele se converteu. Segundo o relato da Bíblia, ele se converteu. Quem Deus usou? Uma meninazinha. O que aquela mocinha era? Ela era uma escrava. Ela talvez trabalhava na casa dele, eu não sei. Mas não importa você dizer: ah, eu não sei ler. Ah, eu não sei falar. Eu não sei. Deus é soberano acima disso tudo. Se você se prontificar e se você ter a visão de fazer. E eu quero encerrar com esse testemunho também. Olha, é incrível. Você pode pensar que missionário sabe de muita coisa, que missionário é um povo ultra ungido, que nada disso. É como qualquer um de vocês que precisa da correção de Deus, e Deus também ensina. Lá na nossa igreja tem uma irmãzinha, a irmã Sunita. Ela veio de um lar muçulmano e ela fala bem ruim mesmo. Ela é lá da mata, bem rural. Fala o inglês quebradão, bem feio mesmo. Às vezes nem eu entendo o que ela está dizendo. Mas ela se converteu. Ela tinha um irmão que era aquele muçulmano brabo, de chapeuzinho, aquele gorrinho deles, aquela túnica. Ele ia para a mesquita todos os dias, 5 vezes por dia. Eu conheci. E então, quando a gente se cruzava na rua, ele sabia que eu era pastor. Quando a gente se cruzava na rua, ele virava a cara, fazia uma cara feia, ia para o outro lado da rua, não falava comigo. Ele vende picolé, então ele oferecia picolé para todo mundo, mas não me oferecia. Quando eu passava com os meus filhos para o mercado, ele oferecia o picolé quando a gente passava. No meu entendimento, ele era um daqueles que nunca iriam aceitar Jesus, nunca. O homem era combativo, ele sabia do Alcorão, e quando você tentava falar com ele, ele vinha logo com um monte de torpedos do Alcorão para cima de você. E essa irmã falou: pastor, ore por mim, porque hoje à tarde eu vou na casa do meu irmão e eu vou falar para ele. Eu não sei falar bem, eu entendo o evangelho, eu sei que Jesus morreu por mim, morreu por ele, e se eu não aceitar Jesus, ele não vai para o céu. Então ore por mim que eu vou falar para ele. Eu falei: tá bom, irmã. Mas lá dentro, ao pecado, lá dentro eu falei: bichinha reia dessa, vamos orar assim mesmo, né? Então, ela foi, eu nem lembrei. E então à noite ela liga para mim: pastor, diga aí, eu fale, o meu irmão, o que tem ele? Aceitou Jesus. Eu, foi. Eu falei para ele: pastor, eu falei: olha, Jesus morreu por você. E você é salvo somente pela graça, você não é salvo por obras nem por sua religião. E se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não importa se você crê ou não crê, você vai. Rapaz, acredita que Deus moveu? Aí você fala: vá essa besteirinha. Você está subestimando o poder do Espírito Santo. Você acha que quando você está falando com alguém é você que está falando, é você que convence? Você veio para cá, você é hoje um salvo porque alguém foi muito eloquente? Nada. Foi o Espírito que te trouxe a convicção, que te convenceu, que te converteu. E ele opera hoje, sabe? E se você não confiar no poder dele para fazer isso aí,
Você não está fazendo absolutamente nada. E eu confesso que foi uma grande lição para mim. Hoje, o nome dele é Akin. O irmão Akin fez um curso comigo em fevereiro para evangelizar outros muçulmanos. É fiel na igreja. A mulher deixou e levou os filhos, porque o muçulmano é assim. Se ele se converte, o homem ou a mulher, eles vão logo colocar de lado e não querem ter mais nada com você. Ele vendia picolé para quem comprava, geralmente era muçulmano. Ele nem tem ido mais ao mercado, sabe por quê? Porque na cidade onde nós moramos, 50% da população é muçulmana. E eles não compram mais. E olha, não é falando mal do irmão, mas o picolé do irmão é muito ruim, eu não compro. Mas eu tenho comprado para ajudar o irmão hoje. Mas olha só, eu fico olhando assim e me sinto muito desafiado a continuar pregando, a crer no poder de Deus, no poder da oração, na perseverança da oração, no abraçar dos problemas e numa vida consagrada a Deus. Constantemente lembrando que não tem folga em missões. É um trabalho que vai 24 horas por dia, porque não acontece apenas em Calcaia ou em Fortaleza, mas acontece nos 4 cantos do mundo. E é um privilégio você e eu participarmos disso. Deus poderia ter enviado anjos, pessoas que pregam muito melhor do que eu, mas Ele resolveu usar esse caba lá do interior, que fala rápido, né, pastor? Mas Ele usa você também, soberanamente, acima de qualquer limitação que você tenha, de qualquer talento que você tenha ou não tenha. A obra é dele e Ele fará, mas Ele quer, Ele deseja, Ele encoraja você a participar também. Você vai participar? Você vai ter essa visão? Eu espero que sim. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço tanto por teu amor, por tua graça, porque não é através do nosso convencimento, do nosso poder de persuasão que o mundo tem chegado a ti, mas simplesmente pelo agir do Espírito Santo que convence e converte. Deus, apesar de o Senhor não precisar de nenhum de nós, o Senhor deseja nos utilizar para fazermos grandes coisas para ti. Eu venho te agradecer por esse privilégio e pedir que missões venham pulsar firmemente no coração da Igreja Bíblica em Jurema. Que o Senhor venha trabalhar no coração dos irmãos para que eles possam ver que Deus deseja utilizá-los, não importa quais as suas limitações. Deus age mesmo assim e Deus nos quer mesmo assim. Deus, eu peço que ao olharmos o mundo e vermos como um lugar estranho, um lugar de idolatria, um lugar caído, possamos enxergar através da ótica de Deus que é um grande e vasto campo missionário. Envia-nos, ó Deus, que o Senhor nos encoraje a fazermos essa grande obra em nome do Senhor, para a honra e glória do Filho de Deus. E mais uma vez eu peço as tuas bênçãos para a igreja em Jurema, para que eles possam crescer, se desenvolver e se envolver com a obra missionária, tanto no tempo de conferência como fora dos tempos de conferência. No nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos e pedimos. Amém. Muito obrigado mais uma vez e Deus abençoe cada um. Até uma próxima vez.